como a Bíblia descreve a importância do trabalho na vida do ser humano e qual é a visão bíblica sobre a ética do trabalho. Porque o trabalho é considerado um aspecto vital para o desenvolvimento pessoal e social e quais são os benefícios que ele traz para a comunidade. Quais são os principais conselhos bíblicos para manter uma atitude correta e produtiva no trabalho e como eles podem ser aplicados no contexto atual. Se você não sabe, fique conosco até o final da lição para aprender. Estamos estudando a lição de número 8 da classe de jovem do segundo trimestre de 2024, que tem o tema A Realidade Bíblica do Trabalho. Nessa lição, a Bíblia vê o trabalho como uma parte integral da vida humana, iniciando com o próprio Deus, que trabalhou na criação do mundo. Gênesis 2, versículo 2 ao 3. O trabalho é apresentado como um meio de honrar a Deus e servir aos outros, sendo um mandamento desde a criação do homem, quando Deus ordenou a Adão que cultivasse e guardasse o jardim do Éden. Gênesis 2:15. O trabalho é relevante não só para o sustento pessoal familiar, mas também para o bem-estar da sociedade. Ele é uma expressão de responsabilidade, criatividade e cooperação. Além disso, a Bíblia destaca que o trabalho justo e honesto é uma maneira de evitar a ociosidade que pode levar a comportamentos negativos. 2 Tessalonicenses 3:10. O texto principal: tudo quanto te vier à mão para fazer conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra nenhuma, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Em Eclesiastes, enfatiza a importância de realizar todas as tarefas com dedicação e excelência. Enquanto estamos vivos, Salomão, o autor, lembra que após a morte não teremos mais oportunidade para realizar obras ou desenvolver nossas habilidades. Assim, devemos aproveitar o tempo presente para trabalhar com vigor e empenho, usando ao máximo os talentos e recursos que Deus nos deu. O resumo da lição: o trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvam os nossos talentos e sirvam por meio deles. Esse resumo da lição destaca que o trabalho não é apenas uma atividade mundana, mas uma parte integral do plano de Deus para a humanidade. Através do trabalho, somos capazes de aprimorar nossas habilidades e talentos dados por Deus. O trabalho é uma forma de servir ao próximo e contribuir para a sociedade. Essa perspectiva transforma o trabalho em um ato de adoração e serviço a Deus, incentivando-nos a buscar excelência e propósito em nossas vidas diárias. O texto bíblico se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 22 e 24. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 12. Em Colossenses, Paulo instrui os servos a obedecerem seus senhores terrenos com sinceridade e integridade, não apenas para impressionar os homens, mas como um ato de devoção a Deus. Ele enfatiza que todo trabalho deve ser feito com dedicação, como se fosse para o próprio Senhor. Essa perspectiva transforma o trabalho diário em um serviço espiritual, com a promessa de uma recompensa eterna de Deus. Já em 2 Tessalonicenses, Paulo adverte os tessalonicenses contra a ociosidade e comportamento desordenado, incentivando-os a seguir o exemplo de trabalho diligente que ele e seus companheiros demonstraram. Ele afirma que cada um deve trabalhar para o seu próprio sustento, rejeitando a ideia de viver à custa dos outros, sem contribuir. O trabalho é visto não apenas como uma necessidade econômica, mas como uma responsabilidade moral e uma expressão de disciplina e ordem cristã. Na introdução, a palavra trabalho, ao longo da história, ganhou o significado de atividade punitiva e desgaste para o ser humano, algo com que somos obrigados a conviver sob pena de não poder nos sustentar ou suprir as nossas necessidades. Mas o que a palavra de Deus fala sobre o trabalho?
e de que forma a sua mensagem pode nos inspirar a glorificar ao Senhor por meio de nossas atividades profissionais. Veremos nessa lição que a perspectiva divina acerca do trabalho tem por objetivo abençoar a humanidade e dar aos homens o senso necessário de utilidade para esta vida. Nesta introdução é destacada a perspectiva histórica negativa do trabalho como uma tarefa árdua e necessária para a sobrevivência. Contudo, a lição propõe explorar a visão bíblica do trabalho, que contrasta com esta visão negativa. A Bíblia apresenta o trabalho como uma bênção e uma forma de glorificar a Deus. Ao entender o propósito divino do trabalho, os cristãos podem encontrar um sentido maior e sentimento de realização em suas atividades profissionais. A lição busca mostrar que o trabalho, segundo a perspectiva divina, é uma maneira de abençoar a humanidade e fornecer um propósito significativo da vida. Ponto 1 da lição. A perspectiva bíblica do trabalho. Subtópico 1. O trabalho antes da queda. Nesse subtópico, destaca a perspectiva bíblica do trabalho, começando com a ideia de trabalho antes da queda do homem. Ele enfatiza que o trabalho não era uma maldição, mas sim uma ocupação dada por Deus, desde o princípio, quando ele criou um homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Isso mostra que o trabalho faz parte do propósito original de Deus para a humanidade e não estava relacionado ao pecado. 2 pontos aqui a ser observado nesse subtópico. O trabalho como propósito divino desde o início. Desde a criação, Deus designou ao homem a responsabilidade de trabalhar, demonstrando que o trabalho é uma parte fundamental do plano divino para a humanidade. O exemplo de Deus como Criador, que trabalha para fazer vida e sustentar todas as coisas, mostra que o trabalho é uma atividade nobre e digna. O segundo ponto que é observado, trabalho como parceria com Deus na criação e preservação. Ao colocar o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar, Deus estabeleceu uma parceria com a humanidade na administração e preservação da criação. O trabalho no campo foi a primeira ocupação do homem, mostrando a importância de se envolver com a natureza e cuidar do mundo criado por Deus. Palavras aqui a ser observada é o propósito divino. Refere-se à ideia de que o trabalho não é apenas uma atividade mundana, mas uma parte essencial do plano divino para a humanidade, estabelecido desde a criação. A segunda palavra aqui é parceria com Deus. Destaca a colaboração entre Deus e o homem no trabalho, onde o ser humano é chamado a participar ativamente na administração e preservação da criação divina. A terceira palavra aqui é administração da criação. Enfatiza a responsabilidade do homem de cuidar e proteger o mundo criado por Deus, demonstrando o aspecto de zeladoria e preservação do trabalho humano. Subtópico 2. O trabalho depois da queda. Este subtópico aborda o impacto da queda do homem no trabalho e na relação entre o homem e a natureza. Após a queda, o trabalho se tornou mais difícil e doloroso devido ao pecado no mundo. A maldição da terra resultou em uma experiência de trabalho mais árdua e desafiadora para o ser humano, marcada por dores, suor e espinho. O trabalho, que antes era realizado sem grandes dificuldades, agora exigia um esforço muito maior como consequências da desobediência do homem a Deus. Pontos principais aqui a ser observados. O primeiro é o impacto da queda no trabalho humano. Após a queda, o trabalho humano foi afetado negativamente pela maldição da terra, resultando em uma experiência de trabalho mais difícil e dolorosa. A maldição da terra introduziu espinhos, cardos e a necessidade de trabalhar com suor e dor para obter sustento, mudando drasticamente a natureza do trabalho humano. O segundo ponto que é observado é o trabalho como consequência da desobediência humana. O sofrimento e a dificuldade no trabalho são uma consequência direta da decisão do homem de desconhecer a Deus no jardim do Éden. A queda não apenas afetou a relação entre o homem e Deus, mas também a interação entre o homem e a criação de Deus.
refletida na experiência humana do trabalho. 3 palavras-chave aqui eu destaquei é a dificuldade do trabalho. Refere-se à mudança na natureza do trabalho humano após a queda marcada por um aumento na dificuldade e no sofrimento associado ao trabalho. A segunda palavra aqui é consequências da queda. Destaca como o sofrimento e a dificuldade no trabalho são uma consequência direta na desobediência do homem a Deus, como parte da maldição da terra após a queda. A terceira palavra aqui é transformação da experiência. Enfatiza a mudança na experiência humana no trabalho, devido à queda, mostrando como o trabalho antes realizado sem desabores, agora é acompanhado de esforço do suor e suor como resultado da maldição da terra. Subtópico 3. O trabalho com o passar do tempo. Esse subtópico aborda a evolução do trabalho ao longo do tempo, desde os primórdios da agricultura e da caça até os dias atuais, destacando como as distorções causadas pela desobediência e maldade dos homens afetaram o trabalho, levando à escravidão e aos maus tratos. No entanto, o cristianismo desempenhou um papel crucial na luta pela abolição da escravidão, com figuras como John Wesley, John Newton e Wilberforce liderando esses movimentos. A Lei Áurea do Brasil, assinada pela princesa Isabel, foi um marco na abolição da escravidão, influenciada por um cristão protestante, Rodrigo Augusto da Silva. Pontos principais aqui desse subtópico é o desenvolvimento das técnicas de trabalho. Ao longo do tempo, os seres humanos desenvolveram técnicas e ferramentas para facilitar suas atividades laborais, desde a agricultura até outras formas de trabalho. A busca por eficiência e produtividade levou à criação de métodos e instrumentos que tornaram o trabalho mais eficaz. O segundo ponto que é observado é o impacto das distorções sociais no trabalho. A desobediência e a maldade dos homens levaram à distorção do trabalho, resultando em práticas como a escravidão e os maus tratos aos trabalhadores. O cristianismo desempenhou um papel significativo na luta pela abolição da escravidão, demonstrando o compromisso dos cristãos com a justiça e a dignidade humana. 3 palavras aqui a ser observada que eu destaquei é o desenvolvimento tecnológico. Refere-se ao progresso ao longo do tempo na criação de técnicas e instrumentos que facilitam e melhoram as atividades laborais, demonstrando a capacidade humana e inovação e adaptação no ambiente de trabalho. A segunda palavra que é a ser observada é a distorções sociais. Destaca os problemas sociais como a escravidão e os maus tratos que afetaram negativamente o trabalho devido à maldade e desobediência dos seres humanos, mostrando como essas distorções prejudicaram a dignidade e os direitos dos trabalhadores. A terceira palavra aqui é a abolição da escravidão. Enfatiza a importância do movimento abolicionista liderado por cristãos e outros defensores da justiça na luta pela abolição da escravidão, ressaltando o compromisso dos cristãos com a igualdade e dignidade de todos os seres humanos. Ponto 2 da lição: a relevância do trabalho. Subtópico 1. Fortalece o nosso testemunho. Esse subtópico discute a relevância do trabalho na construção do nosso testemunho cristão, destacando a importância de ser um excelente profissional e de se dedicar ao trabalho com diligência e comprometimento. A passagem bíblica citada enfatiza que os indivíduos que são diligentes em seus trabalhos são valorizados e têm a oportunidade de alcançar posições de destaque na sociedade. O texto ressalta que ser um bom profissional requer não apenas conhecimento, mas também dedicação e prática, e que devemos buscar estar preparado para atender às demandas profissionais, sempre visando servir a Deus com excelência. Pontos principais. Primeiro é testemunho cristão através da excelência profissional. A palavra de Deus elogia aqueles que são diligentes em seu trabalho e se dedicam a ser excelentes profissionais, mostrando que essa postura fortalece nosso testemunho cristão diante dos outros. Ser um bom profissional não se resume apenas ao conhecimento adquirido, mas também à dedicação e comprometimento no exercício da profissão.
refletindo os valores cristãos de excelência e integridade. O segundo ponto que é observado é a preparação para servir a Deus no trabalho. É nosso dever nos prepararmos para as demandas profissionais no nosso tempo, adquirindo conhecimento e perícia em nossa área de atuação, mas sempre com o propósito de servir a Deus com o trabalho que realizamos. O aprendizado e a prática são essenciais para o desenvolvimento profissional e devemos buscar constantemente melhorar nossas habilidades para honrar a Deus em todas as áreas em nossas vidas. A palavra que é observada é excelência profissional. Refere-se à busca pela qualidade e pelo comprometimento no trabalho, demonstrando o cuidado e a dedicação que os cristãos devem ter em suas atividades profissionais para refletir os valores do reino de Deus. A segunda palavra que é observada é testemunho cristão. Destaca a importância de como nossa conduta no ambiente de trabalho pode impactar a percepção das pessoas sobre nossa fé e compromisso com os princípios cristãos, ressaltando a necessidade de sermos exemplos de integridade e excelência. A terceira palavra que é observada é a preparação para servir. Enfatiza a importância de nos prepararmos adequadamente para as demandas profissionais, adquirindo conhecimento e habilidades, mas sempre com a intenção de usar nossos talentos e recursos para servir a Deus e ao próximo, demonstrando uma postura de serviço e dedicação em todas as áreas de nossa vida. Subtópico 2. Jesus e Paulo. Nesse subtópico são apresentados dois exemplos bíblicos de trabalho no Novo Testamento: Jesus Cristo e o apóstolo Paulo. Ambos são descritos como exemplos de dedicação ao trabalho e de uso de suas profissões como meio para servir a Deus e ao próximo. Jesus era carpinteiro, seguindo os passos de seu pai terreno, José, enquanto Paulo era um missionário que fazia tendas para se sustentar financeiramente, enquanto pregava o evangelho em diferentes lugares. Pontos aqui a ser observado. Primeiro é exemplo de dedicação ao trabalho. Jesus Cristo e o apóstolo Paulo são apresentados como exemplos de dedicação ao trabalho e suas respectivas profissões. Jesus era carpinteiro, uma profissão comum na época, e Paulo era um fazedor de tendas, demonstrando que ambos entendiam a importância do trabalho honesto e do sustento próprio. O segundo ponto que é observado é o uso do trabalho por meio de servir a Deus. Tanto Jesus quanto Paulo utilizaram suas profissões como um meio para se sustentar e para pregar o Evangelho, onde quer que estivessem. Esse modelo de trabalho missionário, onde pessoas usam suas profissões para servir a Deus em áreas onde o Evangelho ainda não chegou formalmente, tem inspirado muitos cristãos ao redor do mundo. Palavras aqui a ser observadas que eu destaquei é dedicação ao trabalho. Refere-se à postura de Jesus e do apóstolo Paulo em relação ao trabalho, mostrando que ambos eram exemplos de dedicação e comprometimento em suas profissões. A segunda palavra que é observada é o uso do trabalho para servir. Destaca como Jesus e Paulo utilizaram suas profissões como um meio para servir a Deus e ao próximo, demonstrando que o trabalho pode ser uma forma eficaz e testemunho e ministério. A terceira palavra que é observada é exemplos bíblicos. Enfatiza a importância dos exemplos de Jesus e Paulo como modelos para os cristãos em relação ao trabalho, mostrando como suas vidas laborativas podem inspirar outros a viverem de maneira semelhante, dedicando-se ao tempo com integridade e visando a glorificação de Deus. Subtópico 3. O descanso. Nesse subtópico é destacada a importância do descanso como complemento essencial ao trabalho. Deus, mesmo sem estar cansado, descansou após a criação, dando-nos exemplos da necessidade de equilibrar o trabalho com o descanso. Jesus convida aqueles que estão cansados a encontrar-lhe alívio nele, destacando o descanso espiritual como parte da jornada de fé. O texto ressalta a importância de cuidarmos de nosso corpo e de buscarmos o descanso adequado em vez de recorrer a substâncias que interferem no sono. Pontos principais aqui a ser observado é o equilíbrio entre trabalho e descanso. Assim como Deus descansou após a criação, mesmo sem estar cansado,
somos ensinados a valorizar nossos momentos de descanso como parte essencial da vida. O descanso adequado é importante para cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde física, garantindo que tenhamos energia e disposição para enfrentar os desafios do trabalho e da vida cotidiana. O segundo ponto que é observado é o descanso com alívio e renovação. Jesus convida aqueles que estão cansados e oprimidos a encontrarem alívio nele, destacando o descanso espiritual como uma necessidade fundamental na jornada de fé. O descanso no momento certo não apenas restaura nossas energias físicas, mas também renova nossa mente e espírito, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com mais clareza e vigor. Palavras aqui a ser destacadas é equilíbrio, trabalho e descanso. Refere-se à importância de manter um equilíbrio saudável entre o trabalho e o descanso, reconhecendo que ambos são essenciais para uma vida equilibrada e produtiva. A segunda palavra aqui é o descanso adequado. Destaca a necessidade de valorização do descanso como parte integral da nossa rotina diária, garantindo que tenhamos tempos para recuperar nossas energias físicas, mentais e emocionais. A terceira palavra que é ser observada é renovação espiritual. Enfatiza como o descanso adequado não apenas restaura nossas energias físicas, mas também renova nossa mente e espírito, permitindo-nos encontrar alívio e renovação em Deus para enfrentar os desafios da vida com confiança e vigor. Ponto 3. Conselhos a respeito do trabalho. Não use a fé para deixar de trabalhar. Nesse subtópico, não são oferecidos conselhos relacionados ao trabalho, especialmente no contexto cristão. É enfatizado que usar a fé como desculpa para evitar o trabalho secular é um erro grave. Paulo repreendeu os tessalonicenses por viverem de forma desordenada e fugirem do trabalho, destacando que aqueles que não trabalham não devem comer. Embora isso possa parecer radical, visava trazer ordem à igreja e honrar o evangelho, lembrando que a ordem divina é que tenhamos uma vida produtiva. Pontos principais aqui a ser observado que eu destaquei é responsabilidade no trabalho secular, destacando que é um erro ao usar a fé como desculpa para evitar o trabalho secular e se tornar um peso para os irmãos na fé. Paulo repreendeu os tessalonicenses, que vivia de forma desordenada, fugindo do trabalho, e recomendou que aqueles que não trabalham também não devem comer, visando trazer ordem à igreja e honrar o evangelho. O segundo ponto que é ser observado, honra ao evangelho através do trabalho. O conselho enfatiza que a ordem designada por Deus é que tenhamos uma vida produtiva e fugir do trabalho quando se é capaz de trabalhar é desonrar o evangelho. Embora haja exceções para aqueles que realmente não podem trabalhar e precisam de ajuda, é importante reconhecer que a preguiça e a negligência no trabalho não são aceitáveis para os cristãos. A palavra aqui a ser observada é responsabilidade no trabalho. Refere-se à importância de assumir a responsabilidade pelo trabalho secular e não usar a fé como desculpa para evitar o trabalho, reconhecendo que o trabalho é uma parte essencial da vida e do testemunho cristão. A segunda palavra aqui é honrar ao evangelho. Destaca a necessidade de honrar o evangelho através de nosso comportamento no trabalho, evitando a preguiça e a negligência e demonstrando comprometimento e integridade em todas as nossas atividades profissionais. A terceira palavra que é ser observada é ordem e produtividade. Enfatiza a importância de trazer ordem e produtividade à nossa vida secular, seguindo os princípios bíblicos de responsabilidade e diligência no trabalho, para que possamos refletir os valores do reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Subtópico 2. Trabalhe como para o Senhor. Nesse subtópico é abordada a postura que os cristãos devem ter em relação ao trabalho, especialmente em um contexto onde as normas trabalhistas não eram equilibradas e a escravidão era comum. O apóstolo Paulo instrui os crentes a serem diligentes em suas tarefas, independentemente de sua posição na sociedade, ensinando que deve trabalhar como se estivesse servindo ao Senhor.
Além disso, ele também adverte aos senhores a tratarem seus servos com justiça e bondade, lembrando que todos têm o mesmo Senhor no céu, sem acepção de pessoas. Pontos principais aqui: o primeiro é diligência e integridade no trabalho. Paulo instrui os cristãos a serem diligentes em suas tarefas, independentemente de sua posição social, destacando que deve trabalhar como se estivesse servindo ao Senhor. Essa orientação enfatiza a importância de honrar a Deus em todas as áreas da vida, inclusive no trabalho, demonstrando integridade, comprometimento e excelência em nossas atividades laborais. O segundo ponto que é observado é a justiça e bondade nos relacionamentos. Além de instruir os servos a serem diligentes, Paulo também adverte os senhores a tratarem seus servos com justiça e bondade, reconhecendo que todos têm o mesmo Senhor no céu, sem distinção de status sociais. Essa orientação destaca a importância de promover relacionamentos baseados na igualdade e no respeito mútuo, mesmo em contextos sociais, onde as hierarquias eram mais rígidas. Palavras aqui a ser observada: a primeira é diligência no trabalho. Refere-se à postura de empenho e dedicação que os cristãos devem ter em suas tarefas, reconhecendo que o trabalho é uma oportunidade para servir ao Senhor e demonstrar sua fidelidade em todas as áreas da vida. A segunda aqui é a integridade e comprometimento. Destaca a importância de agir com integridade e comprometimento no trabalho, demonstrando que o serviço ao Senhor não se limita apenas a atividades religiosas, mas se estende a todas as áreas da vida, incluindo o trabalho secular. A terceira palavra que é observada é justiça e bondade. Enfatiza a necessidade de promover relacionamentos baseados na justiça e na bondade, reconhecendo a igualdade de todos os dias de Deus e tratando os outros com respeito e dignidade, independentemente de sua posição social ou status. Subtópico 3. Não retires a tua mão. Nesse subtópico é apresentado um conselho de Salomão sobre a importância da persistência e diligência no trabalho. Salomão compara o processo de semear e colher na agricultura com a necessidade de manter um trabalho constante e disciplinado, mesmo quando os resultados não são imediatos. Ele destaca que, assim como o agricultor não pode prever qual semente prosperará, nós também não podemos prever o resultado de nossos esforços, mas devemos continuar trabalhando diligentemente, confiando que o tempo certo haverá uma colheita. Pontos principais aqui a ser observado é persistência e disciplina no trabalho. Salomão aconselha que devemos semear constantemente e não desistir do trabalho, mesmo quando os resultados não são imediatos. Isso requer disciplina e persistência, pois assim como na agricultura, onde as sementes levam tempo para germinar e crescer, nossos esforços também pode levar tempo para frutificar e precisamos manter um trabalho constante e diligente. O segundo ponto que é observado é a confiança na colheita futura. O Conselho de Salomão ressalta a importância de confiar que o tempo certo haverá uma colheita dos frutos do nosso trabalho. Mesmo quando não podemos prever qual semente prosperará, devemos continuar plantando e trabalhando diligentemente, confiando que Deus é quem faz crescer e frutificar nossos esforços no momento apropriado. Palavras aqui a ser observada: a primeira é persistência. Refere-se à capacidade de continuar trabalhando e se esforçando, mesmo diante de obstáculos e dificuldades, mantendo-se firme em alcançar os objetivos estabelecidos. A segunda palavra que é a ser observada é a disciplina. Destaca a importância de manter um trabalho constante e diligente, mesmo quando os resultados não são imediatos, seguindo uma rotina e um plano de ação estabelecidos por determinação e comprometimento. A terceira palavra que é observada é confiança. Enfatiza a necessidade de confiar que no tempo certo haverá uma colheita dos frutos do nosso trabalho, confiando na providência de Deus e em seu poder para fazer crescer e frutificar nossos esforços no momento apropriado. Chegamos à nossa conclusão. Foi Deus que instruiu o trabalho por entender que ele é útil para a humanidade e que nos faz prosperar e desenvolver nossos talentos. O trabalho é onde passamos ou passaremos a maior parte do nosso tempo.
mais tempo até do que com nossas próprias famílias. Portanto, é possível tornar um ambiente de trabalho um ambiente em que Deus pode ser visto pelo nosso testemunho, pela nossa integridade e pela nossa perícia profissional. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas, você vai encontrar devocionais e você vai encontrar também lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Deixe seu like, comente, compartilhe essa lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente. Qual o significado da confissão de pecado e por que é importante para a vida espiritual? Quais são os perigos associados ao pecado não confessado e como isso pode afetar nossa relação com Deus e com os outros? Como a confissão de pecado pode ser um caminho para a cura e restauração espiritual e emocional? Estamos estudando a lição de número 8, que tem o tema Confessando e Abandonando o Pecado, do segundo trimestre de 2024, da classe de adultos. Nessa lição, ela explora o significado da confissão, destacando seu papel na busca da cura e restauração. Além disso, a lição alerta para os perigos do pecado não confessados e incentiva os alunos a refletirem sobre como a confissão pode levar a uma vida espiritual renovada e restaurada. O texto áureo é o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. O texto áureo nos ensina que aqueles que tentam esconder ou encobrir seus pecados nunca alcançarão prosperidade espiritual, mas aqueles que as confessam e os abandonam alcançarão misericórdia divina. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A verdade prática destaca que, para experimentarmos a restauração e a reconciliação com Deus, é essencial confessar sinceramente nossos pecados e abandoná-los completamente. Isso implica não apenas reconhecer nossos erros, mas também mudar nossas atitudes e comportamentos, buscando uma vida de conformidade com a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 51, versículo 1 ao 12, 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. O Salmo 51 é atribuído ao rei Davi, é uma expressão profunda de arrependimento e busca por perdão. O rei Davi clama a Deus por misericórdia, reconhecendo seus pecados e suplicando por purificação. Ele expressa o desejo de um coração puro e comunhão restaurada com Deus, reconhecendo a necessidade da graça divina para alcançar a redenção e a alegria da salvação. Já em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, nesse trecho da primeira epístola de João, o apóstolo destaca a importância da confissão dos pecados. Ele adverte contra a autodecepção de achar que não pecamos e ressalta a necessidade de confessarmos nossos pecados a Deus. João assegura que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar aqueles que confessam sinceramente seus pecados, mas aqueles que negam a realidade do pecado tornam-se mentirosos diante de Deus. Essas passagens enfatizam a importância da humildade, do arrependimento e da confissão como elementos fundamentais para o relacionamento com Deus e para a restauração espiritual. Na introdução, eu destaquei aqui 2 pontos a ser observado. Eu costumo, para quem acompanha as outras lições, eu tenho um método de dar aula, além do subtópico e de cada lição, eu separo cada subtópico em 2 pontos para destacar mais e logo após eu separo algumas palavras para acrescentar mais na lição e enriquecer mais a lição. Nessa introdução aqui eu separei aqui 2 pontos principais a falar sobre o reconhecimento da realidade do pecado. A introdução destaca a tendência contemporânea de minimizar o pecado, atribuindo-o a fatores ambientais e hereditários.
No entanto, ela ressalta que a Bíblia ensina que o pecado é uma realidade séria e uma ameaça à vida espiritual do crente, com consequências trágicas. O segundo ponto aqui a ser observado na introdução é a importância da confissão e do arrependimento. A introdução enfatiza a necessidade de confessar e abandonar o pecado. Como prova do verdadeiro arrependimento, ela destaca que a orientação bíblica é clara. Quando ocorre um pecado, é crucial confessá-lo e abandoná-lo para receber o perdão de Deus, conforme ensinado por João na epístola e exemplificando no Salmo 32, versículo 5. Ponto 1 da lição: a confissão de pecado. Subtópico 1, definição. Desse subtópico, eu dividi aqui dois pontos principais. A primeira é definição etimológica do verbo confessar. O texto explora as origens do verbo confessar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, destacando suas raízes hebraicas e gregas. No Antigo Testamento, a palavra hebraica iadá implica reconhecer, saber ou tomar conhecimento, enquanto no Novo Testamento, o verbo grego homológio significa concordar, consentir ou conceder. Essas definições etimológicas ajudam a compreender melhor o significado da confissão de pecado. O segundo ponto que é observado é a natureza da confissão de pecado. A exemplificação ressalta que confessar vai além de admitir um erro. É uma declaração pública ou privada do que se crê ou sabe. Ela envolve concordância com a verdade sobre o pecado e o reconhecimento da necessidade de arrependimento e perdão. 3 palavras aqui a ser observada. Primeiro é confessar. Este termo denota o ato de reconhecer e destacar abertamente um pecado diante de Deus e às vezes diante de outras pessoas. A segunda palavra que é observada é reconhecer. Refere-se à ação de admitir ou tomar conhecimento da existência de algo, neste caso, do próprio pecado. A terceira palavra aqui é concordar. Indica o ato de concordar com a verdade sobre o pecado e aceitar a responsabilidade por ele, buscando reconciliação com Deus e com os outros. Subtópico 2. A confissão bíblica de pecado. Nesse subtópico é abordada a prática da confissão de pecado de acordo com o ensino bíblico, destacando a importância do reconhecimento e da declaração dos pecados para alcançar o perdão divino. 2 pontos aqui a ser observado nesse subtópico é a natureza essencial da confissão de pecado. O texto enfatiza que, de acordo com o ensino bíblico, o perdão está condicionado à confissão de pecado. Isso significa reconhecer o erro e expressar verbalmente diante de Deus e, quando necessário, diante dos outros. A culpa e o arrependimento, versículos como Salmo 32, versículo 5 e 1 João 1,9 são citados como apoio a essa ideia. O segundo ponto é o momento e natureza da confissão. O subtópico ele destaca que a confissão de pecado pode ocorrer em diferentes momentos da vida cristã, seja no momento da confissão, onde se reconhece os pecados passados, ou após a conversão, quando novos pecados são cometidos. Além disso, a confissão pode ser direcionada a Deus ou a um irmão, especificamente quando o pecado envolve outras pessoas. Também é ressaltado que, segundo o ensino bíblico, somente após a confissão dos pecados é possível desfrutar verdadeiramente de uma vida de oração e comunhão com Deus. Palavras aqui a ser observada aqui é perdão. Refere-se ao ato divino de absolver os pecados daqueles que sinceramente os confessam e se arrependem, restaurando seu relacionamento com Deus. A segunda palavra aqui é arrependimento. Indica um profundo apesar pelo pecado cometido, acompanhado de uma mudança de mente e de comportamento que leva à busca pela reconciliação com Deus. A terceira palavra aqui é comunhão, denota a relação íntima e pessoal entre Deus e os crentes,
que é fortalecido pela confissão sincera dos pecados e pelo perdão divino. Subtópico 3. O símbolo da confissão de pecado. Nesse subtópico é abordado o simbolismo envolvido no ato da confissão de pecado, destacando o reconhecimento da própria indignidade diante de Deus e a busca pelo perdão divino. 2 pontos aqui a ser observado é o reconhecimento da própria indignidade. O texto ressalta que, no ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece automaticamente sua natureza pecaminosa e sua indignidade diante de Deus. E isso é fundamentado em passagens como Romanos 3:10 ao 12, que destaca a universalidade do pecado e a impossibilidade de alcançar a justiça por mérito próprio. O segundo ponto que é observado é a busca pelo perdão e restauração espiritual. O subtópico enfatiza que, através do arrependimento sincero e da confissão humilde, a pessoa busca o perdão que lhe é prometido pela palavra de Deus. O símbolo da confissão de pecado é, portanto, um ato de humildade e fé, no qual aqueles que se confessam alcançam a misericórdia de Deus e experimentam a restauração espiritual. Palavras aqui a ser observada: a primeira é arrependimento. Refere-se ao profundo pesar e mudança de mente em relação ao pecado, que leva à busca pela reconciliação com Deus. A segunda palavra, que é misericórdia, denota a compaixão e o perdão divino é concedido àqueles que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a restauração espiritual. A terceira palavra aqui é restauração. Indica o processo de renovação espiritual e reconciliação com Deus, que ocorre quando uma pessoa se arrepende e é perdoada por seus pecados, experimentando uma nova vida em Cristo. Segundo ponto da lição: o perigo do pecado não confessado. Subtópico 1. Os males dos pecados não confessados. Nesse subtópico é discutido o perigo do pecado não confessado, destacando os males associados a recusar e admitir e confessar o pecado diante de Deus. 2 pontos aqui a ser observado é a necessidade da confissão de pecado. O subtópico enfatiza que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é evidenciada a importância da confissão de pecado para alcançar o perdão e restauração espiritual. Passagens como Provérbios 28:13 e 1 João 1:9 corroboram essa necessidade, alertando para os perigos de ignorar ou ocultar os pecados. O segundo ponto que é observado é as consequências do pecado não confessado. O subtópico ressalta que aqueles que ignoram a confissão de pecado e tentam ocultá-lo acabam vivendo uma vida de aparência e morte espiritual. Exemplos bíblicos como Adão e Eva, que tentaram ocultar seus pecados diante de Deus, e o rei Davi, que procurou esconder seus pecados, são citados como ilustrações desse perigo. Palavras aqui a ser observada é a confissão. Refere-se ao ato de admitir ou declarar abertamente os próprios pecados diante de Deus, reconhecendo a necessidade de perdão e restauração. A segunda palavra aqui é ocultar. Indica a ação de esconder ou dissimular os pecados, recusando-se a confessá-los e buscar o perdão divino. A terceira palavra aqui é restauração. Denota o processo de renovação espiritual e reconciliação com Deus, que ocorre quando uma pessoa se arrepende e é perdoada de seus pecados, abandonando o pecado não confessado. Subtópico 2. As consequências do pecado de Adão e Eva. Nesse subtópico são exploradas as consequências do pecado de Adão e Eva, destacando as sentenças que receberam e as consequências trágicas que afetaram não apenas eles, mas toda a humanidade e a natureza. O primeiro ponto que é observado aqui nesse subtópico é as sentenças e consequências do pecado de Adão e Eva. O subtópico enfatiza que, após pecarem, Adão e Eva receberam sentenças divinas que incluíam mudanças físicas, a transição da imortalidade para a mortalidade e tensões na relação entre o homem e a mulher, bem como
na relação com a natureza. Além disso, perder o direito de viver num ambiente perfeito criado por Deus, sendo expulso do jardim do Éden. O segundo ponto que é observado é o impacto universal do pecado. O subtópico ressalta que as consequências do pecado de Adão e Eva não se limitaram a eles, mas afetaram toda a humanidade e a natureza. Passagens como Romanos 5, 12 ao 14 são citados como evidência desse impacto, mostrando como o pecado de nossos primeiros pais teve ramificações que alcançaram todas as gerações subsequentes. A primeira palavra que é observada é sentença. Refere-se às punições ou consequências impostas como resultado do pecado de Adão e Eva, que incluíram mudanças físicas, perda da imortalidade e tensões nas relações humanas e com a natureza. A segunda palavra que é observada é consequências. Denota os efeitos negativos e duradouros do pecado de Adão e Eva, que se estenderam a toda a humanidade e a criação, afetando a condição humana e o mundo natural. A terceira palavra que é um impacto, indica a influência significativa e abrangente do pecado e de Adão e Eva, que mudou o destino da humanidade e da natureza, resultando em sofrimento e separação de Deus. Subtópico 3. As consequências do pecado de Davi. Nesse subtópico são exploradas as consequências do pecado de Davi, destacando os efeitos negativos e duradouros que ele enfrentou como resultado de sua transgressão. O primeiro ponto que é observado nesse subtópico é a sentença divina sobre a casa de Davi. O texto enfatiza que após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias, Davi recebeu uma profecia de que a espada não se apartaria de sua casa, trazendo consequências trágicas para sua família e seu reino. 2 Samuel 12, versículo 10 ao 12. Isso mostra como as escolhas pecaminosas de Davi afetaram não apenas sua própria vida, mas também a de sua família e sua nação. O segundo ponto é o impacto pessoal e espiritual do pecado. O subtópico ressalta o conflito interno e o senso de culpa que marcaram a vida de Davi após seu pecado. Os Salmos 32 e 51 revelam o sofrimento e a angústia do rei por manter seu pecado em segredo, sem confessá-los a Deus. Isso resultou em enfraquecimento espiritual e perda de vigor, evidenciando as consequências devastadoras do pecado não confessado. A primeira palavra que é observada é sentença. Refere-se à declaração ou punição imposta como resultado do pecado de Davi, que incluía consequências para sua família e seu reino. A segunda palavra, que é conflito, denota a luta interna e emocional experimentada por Davi após seu pecado, marcada pelo sentimento de culpa e pelo desejo de reconciliação com Deus. A terceira palavra, que é confissão, indica o ato de Davi de admitir seus pecados diante de Deus, conforme retratado nos Salmos 32 e 51, buscando perdão e restauração espiritual. Subtópico 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Subtópico 1. Confessando o pecado a Deus. Nesse subtópico é abordada a importância da confissão de pecado como um caminho para a cura e a restauração espiritual, destacando a necessidade de dirigir essa confissão a Deus por meio de Cristo. O primeiro ponto que é observado é direcionamento da confissão a Deus. O texto enfatiza que, de acordo com os ensinos bíblicos, a confissão de pecado deve ser primeiramente dirigida a Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de perdoar nossos pecados e restaurar nossos relacionamentos com Deus. Passagens como Salmo 51, versículo 3 e 4, Mateus 9, versículo 2 e o 6, e Lucas 7, 48, Mateus 6, 12 e 1 João 1, do 7 ao 9, são citadas como apoio a essa ideia. O segundo ponto que é observado é o perdão através de Cristo. O subtópico ressalta que o perdão dos pecados é uma prerrogativa de Deus Pai por meio do Senhor Jesus Cristo, através de sua obra redentora na cruz. É somente através da fé em Cristo e do reconhecimento de nossos pecados diante dele que podemos experimentar verdadeira cura e restauração espiritual. A primeira palavra que é observada é confissão. Refere-se ao ato de admitir e declarar abertamente os próprios pecados diante de Deus, reconhecendo a necessidade de perdão e restauração.
Segunda palavra aqui é perdão. Indica o ato divino de absolver os pecados daqueles que sinceramente os confessam e se arrependem, restaurando o seu relacionamento com Deus. Terceira palavra aqui é redenção. Denota o processo de libertação e reconciliação com Deus, alcançando através da obra redentora de Cristo na cruz, que oferece perdão e salvação aos pecados arrependidos. O subtópico 2 é alcançando cura e restauração. Nesse subtópico é destacada a jornada de cura e restauração espiritual, que ocorre quando alguém decide confessar e abandonar seus pecados, encontrando perdão e paz em Deus. 2 pontos aqui a ser observado é desprender-se do orgulho e da soberba. O subtópico ressalta que quem decide deixar de lado o orgulho e a soberba para confessar seus pecados trilha um caminho de humildade que leva a uma vida espiritual mais leve e restaurada. Isso contrasta com a decisão de ocultar o pecado, que resulta em sofrimento espiritual e emocional. O segundo ponto aqui a ser observado é experimentar a misericórdia e o perdão de Deus. O subtópico enfatiza que não há nada mais restaurador e consolador do que desfrutar as misericórdias do Senhor. Ao confessar e abandonar os pecados, ao fazê-lo, encontramos descanso para a alma e experimentamos o perdão divino, que traz cura e restauração espiritual. A primeira palavra que é ser observada é confissão. Refere-se ao ato de admitir e declarar abertamente os próprios pecados diante de Deus, reconhecendo a necessidade de perdão e restauração. A segunda palavra que é humildade, indica a qualidade de ser humilde, caracterizada pela ausência de orgulho e soberba e pela disposição de reconhecer os próprios erros e buscar a reconciliação com Deus. Perdão é a terceira palavra, denota o ato divino de absolver os pecados daqueles que sinceramente os confessam e se arrependem, restaurando seu relacionamento com Deus. Chegamos à nossa conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas, você vai encontrar devocionais e você vai encontrar lições bíblicas da escola dominical como esta aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe. O nome de Deus na Bíblia: Yahvé, Javé, Eloi e seus significados. Na Bíblia, Deus é chamado por muitos nomes e títulos, mas é importante saber que ele também tem um nome. Assim como cada um de nós, Deus usa seu nome para se apresentar de maneira especial. Conheça os nomes de Deus na Bíblia e seus significados. Yahvé é um nome atribuído a Deus na Torá e no Antigo Testamento. Com origens no hebraico antigo, o nome Yahvé significa em português algo como eu sou o que sou, ou serei quem serei. A primeira referência a esse nome foi quando Deus se revelou a Moisés no Monte Horeb. Respondendo Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. O nome Yahvé é considerado sagrado pelos judeus e a pronúncia exata é desconhecida. Mais tarde, vogais foram adicionadas, dando origem ao nome Yahvé em hebraico e Jeová em português. Jeová ou Javé. O nome Jeová trata-se da tradução portuguesa do nome hebraico Yahvé. Nos dois casos, o significado remete à expressão Senhor. Algumas traduções antigas, como a Bíblia de Almeida, utilizam a forma Jeová. Já outras, como a Bíblia de Jerusalém, preferem Javé. Em si, o nome Jeová vem composto com títulos de Deus. Esses títulos mostram a qualidade de Deus, nos ajudando a entender quem Ele é. Jeová Jireh, o Senhor proverá, do original Yahvé Yireh, Gênesis 22:14.
Jeová Rafa, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara, do original Yahvé Rapeca, Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, no original Yahvé Nissi, Êxodo 17:15. Jeová Chamar, Chamar ou Samar, o Senhor está aqui, o Senhor está presente, no original Yahvé Chamar, Ezequiel 48:35. Jeová Shalom, o Senhor é a paz, do original Yahvé Shalom, Juízes 6:24. Jeová Sabaote, Sabaote, Sabaote ou Tizavaote, o Senhor dos exércitos ou o Senhor das hostes celestiais, do original Yahvé Tissavaote, 1 Samuel 1:3. Jeová Tissidikenu ou Tissidikenu, o Senhor é nossa justiça, no original Yahvé Tissidikenu, Jeremias 23:6. Jeová Elohim e Israel, o Senhor é o Deus de Israel, no original Jeová Eloé e Israel, Juízes 5:3. Jeová Kadesh, Mekadesh, Mekadesh ou Mekadishaki, o Senhor que significa no original Yahvé Mekadishken, Levítico 20:8. Jeová, o Senhor é meu pastor, ou o Senhor é o meu guia, ou no original Yahvé Ra, Salmos 23:1. Jeová Naquel, o Senhor que destrói completamente o mal, no original Yahvé Naquel, Ezequiel 7:9. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, o mais elevado, forte dos fortes, do original El Elion, Isaías 14:3. Jeová El Gimola ou Gimola, o Senhor que recompensa, o original Yahvé El Gimola, Jeová, Jeremias 51:56. Senhor, o Senhor é uma tradução aproximada do nome Yahweh, que visa refletir suas características essenciais de soberania como o Criador de tudo. Deus detém total autoridade sobre tudo e todos. Esse nome expressa esse poder atribuído a ele. Adonai. O nome hebraico Adonai significa Senhor ou meu Senhor em português. O nome Adonai é utilizado para reconhecer a posição suprema de Deus como Senhor absoluto sobre tudo. Elohim. Na Bíblia, a palavra Elohim é uma forma plural da palavra hebraica Eloah, que significa Deus. O nome Elohim destaca a pluralidade de Deus na Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Pai. Tecnicamente, pai é um pronome de tratamento, não um nome. Ainda assim, o uso dessa palavra no Novo Testamento é muito constante e deve ser notada. Fato é que Jesus chama Deus de Pai, mostrando o elo entre os dois. Além disso, o apóstolo Paulo mostra para os crentes que somos agora filhos adotados e Deus é o nosso Pai celestial. El Shaddai. El Shaddai na Bíblia é o termo hebraico que significa Deus Todo-Poderoso. Reflete a onipotência divina, representando Deus como provedor, sustentador e todo-poderoso. Essa expressão é usada para enfatizar a força e a suficiência de Deus. El Elyon. El Elyon na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus Altíssimo. Reflete a supremacia e exaltação de Deus sobre tudo. Usado em Gênesis 14, versículo 18-20, destaca a soberania e posição superior de Deus. El Olam. El Olam na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus eterno ou Deus para sempre. Destaca a eternidade e constância de Deus. Usando em Gênesis 21:33, enfatiza a natureza inalterável e perpétua do Senhor. El Roi. El Roi na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus que vê. Encontrado em Gênesis 16:13, destaca a onisciência de Deus. Emanuel. O nome Emanuel origina-se do hebraico Immanuel, que significa Deus conosco. É mencionado no Antigo Testamento, especialmente em Isaías 7:14, associado à profecia do nascimento de Jesus.
Assim, Emmanuel simboliza a promessa do Salvador que veio para estar presente e guiar a humanidade. Kyrios, na Bíblia, Kyrios é uma palavra grega que significa Senhor ou Mestre. No Novo Testamento, em grego, a palavra Kyrios é frequentemente usada para se referir a Deus ou Jesus como Senhor soberano e detentor de autoridade. Theos, na Bíblia, Theos é uma palavra grega que significa Deus. Essa designação é comumente presente na tradução grega na Bíblia, a Septuaginta. Jesus. Não podemos esquecer que Jesus é Deus e esse é o nome dele. Um anjo de Deus disse aos pais de Jesus, Maria e José, para colocar esse nome nele. Mateus, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Isso mostra que Deus, Pai, escolheu o nome de Jesus Cristo, agindo como um bom Pai. Isso é algo muito especial e profundo. O nome de Jesus carrega muito poder e autoridade. É pelo nome dele que ele nos instrui a fazer nossos pedidos e ao nome dele que todos os povos se ajoelharão. Filipenses 2:10. No Novo Testamento, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo. Jesus declarou ser o Eu Sou, revelando a sua identidade com Yahvé em várias ocasiões. A primeira que é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a luz do mundo, João 8:32. Eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22:13. Espírito Santo. Assim como Jesus e o Espírito Santo também é Deus, Pai, Filho e Espírito são um só Deus. O Espírito Santo tem algumas variações de nome. Veja quais são. Espírito de Deus, Romanos 8:14. Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Espírito do Pai, Mateus 10:20. Espírito de poder, amor e bom senso, 2 Timóteo 1:7. Espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17. Espírito de adoção, Romanos 8:15. Espírito de santificação, Romanos 1:4. Espírito de vida, Romanos 8:10. Espírito de mansidão, 1 Coríntios 4:21. Espírito de consolo, Atos 9, versículo 31. Você que ficou até aqui, te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar devocionais, lições bíblicas da escola dominical e você vai ter também estudos bíblicos como esse. Deixe seu like, comente, compartilhe esse estudo com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus nos abençoe grandemente. Você sabe o significado do nome de Deus em hebraico, o tetragrama Yahweh? Hoje estaremos explorando e conhecendo o significado do nome de Deus. Yahweh, ou Yahvé, é um nome hebraico com o qual Deus se identificou a Moisés no Monte Horebe, Êxodo 3:14. O tetragrama sagrado, que na pronúncia original era Yahvé, é formado por 4 consoantes e significa eu sou o que sou ou serei o que serei. O verdadeiro nome de Deus, Yahvé, significa eu sou o que sou ou serei quem serei. A abrangência desse nome impede de nos limitar ou rotular a Deus nos termos simples que qualquer explicação humana entende. Isso pressupõe que o nome expressa a essência e as características de Deus e que ele manifesta ações à natureza do seu nome. E o primeiro ponto que nós vamos ver, a característica é Deus é o Eterno, sem princípio, sem fim. O Senhor é autoexistente, é aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir. Ele é aquele que sempre foi e será eternamente. Segundo, Deus é imutável. Nós somos e lidamos com coisas estáveis e desequilibradas em muitos aspectos, mas Deus é invariável e constante. Apesar de toda mudança, Deus é permanente. Terceiro, Deus é absoluto e independente. É autossuficiente.
todo-poderoso, grandioso em amor e misericórdia. O Senhor cumpre a sua promessa de salvação aos que creem. Quarto, Deus é incompreensível. Apesar de se revelar e se relacionar com sua criação, Deus é inexplicável, insondável, digno de reverência e admiração, pois está muito acima da compreensão humana. E sexto, Deus é um único e sem igual. O Senhor não se compara a ninguém, nem a outro Deus, egípcio ou outros povos. É um supremo criador do universo e sustentador de todas as coisas. A origem do nome Yahvé. Segundo a Bíblia, Yahvé foi o nome que Deus se revelou quando Moisés perguntou pelo seu nome. Este evento ocorreu no Monte Horebe, quando Moisés, ao pastorear ovelhas, deparou-se com uma sarça ardente que não se consumia. Não compreendendo como aquilo acontecia, se aproximou e teve então seu primeiro encontro com Deus, o Criador. Êxodo 3, 4, versículo 6. Na passagem de Êxodo 3, Deus relata a Moisés sobre o seu plano de libertar os hebreus do Egito. Assim, ele cumpria sua promessa na aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2, versículo 23 e o 25. Deus enviou e encorajou Moisés a falar ao povo judeu e a Faraó. Mas Moisés ainda não conhecia bem o Deus de seus antepassados. Por isso perguntou-lhe qual era o nome do Senhor que lhe falava. O verbo ser no hebraico, Hayá ou Reyé, na primeira pessoa do singular, possui mesma raiz verbal do tetragrama Yahvé. Assim, pela semelhança, Yahvé tanto pode ter ser derivado da semelhança do termo ser, como pode ter sido usado como recurso linguístico pretendido pelo Senhor. Na Bíblia hebraica, esses termos escritos originalmente em hebraico antigo não possuem vogais. Além disso, a pronúncia do nome de Deus quase se perdeu exatamente por não ser pronunciado. Por norma, Yahvé era substituído por títulos como Adonai, Senhor, e outras especificações divinas atribuídas a Deus, Elohim, o nome, e etc. Posteriormente, com a introdução das vogais de Adonai e acentos massoréticos, são os sinais abaixo e acima das letras, tentou-se registrar a pronúncia do nome divino. Essas alterações lembravam aos leitores que deviam ler dizer Adonai em vez de Yahvé. As variantes de Yahvé. O Tanakh corresponde ao Antigo Testamento da Bíblia protestante, sem os livros deuterocanônicos. Na Bíblia católica foi escrito em hebraico antigo. Neste registro linguístico, as palavras não tinham vogais, e a pronúncia destas era reconhecida apenas pelo uso da oralidade. As principais causas para a proibição do uso de Yahvé, tanto na fala, leitura, como na escrita, foram: primeiro, reverência ao nome de Deus, e segundo, a interpretação literal do mandamento de não se usar o nome de Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. Até os copistas e tradutores só faziam a cópia ou tradução do tetragrama depois de se purificarem, trocarem de tintas da caneta. Tamanho era o respeito pelo nome de Deus. Substituição e traduções de Yahvé. Esse nome divino, em particular, era considerado tão sagrado e reverenciado pelos judeus que deixou de ser pronunciado, salvo em raras ocasiões muito solenes,
Tradicionalmente, nas leituras públicas, o tetragrama era substituído por Adonai, o Senhor, ou Hashem, o nome. Este comportamento também foi adotado por copistas e tradutores nas diferentes línguas. Na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, Yahvé, foi substituída pela palavra Kyrios, o Senhor, equivalente direto de Adonai, Senhor. Em meados do século X d.C., os maçoretas, escribas judeus, introduziram as vogais de Adonai a Yahvé, com a finalidade de lembrar ao leitor que deveria substituir o nome sagrado por Deus com o passar do tempo. A pronúncia original foi se perdendo a razão pela qual não se pode definir com exatidão como eram as vogais do tetragrama. Por isso, atualmente, Yahvé possui tantas traduções possíveis: Yahvé, Yahô, Jeová, Javé, Yahvé, Yehoah, Yehoah e etc. Ocorrências de Yahvé na Bíblia. No início ao fim das Escrituras, as inúmeras ocorrências de nomes e títulos referentes ao Senhor Deus, progressivamente, o Deus de Abraão, e Isaac e de Jacó, se deu a conhecer como um único Deus inigualável, como aquele que é intemporal e que age soberanamente. Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, existem inúmeras ocorrências da expressão Yahvé, inclusive combinada em nomes compostos, remetendo a atributos específicos de Deus. Primeiro, Jeová Sabaote, Senhor dos Senhores, Salmos 84:12. Jeová Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22:14. Jeová Shalom, o Senhor é paz, Juízes 6:24. Jeová Rafá, o Senhor que cura, Êxodo 15:26. Jeová Tsidquedam, o Senhor é nossa justiça, Jeremias 23:6. Jeová Chamar, o Senhor está aqui, Ezequiel 48:35. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Êxodo 17:5. No Novo Testamento, segundo o Evangelho, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo, ao manifestar a existência divina em carne, Colossenses 2:9. Jesus revogou para si mesmo a identidade como Yahvé. Ele mesmo se afirmou como o Eu Sou em diversas ocasiões. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a luz do mundo, João 8:12. Eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22:13. Uma das ocasiões mais emblemáticas da autoidentificação de Jesus com o Eu Sou está relatada em Evangelho de João 8, versículo 28 ao 58. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Ao ouvirem a associação que o Senhor Jesus fez com o próprio Deus, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque compreenderam que Jesus estava se apropriando do nome do Altíssimo Deus Criador. E de fato ele é o Senhor. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículo 9 ao 11. Se ele ficou até aqui, te convido a assistir outros conteúdos do canal. No canal você vai encontrar devocionais, você vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical, e você também vai encontrar estudos como esse. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe o estudo. Deus os abençoe. O nome de Deus na Bíblia: Yahvé, Javé, Eloi e seus significados. Na Bíblia, Deus é chamado por muitos nomes e títulos.
Mas é importante saber que ele também tem um nome. Assim como cada um de nós, Deus usa seu nome para se apresentar de maneira especial. Conheça os nomes de Deus na Bíblia e seus significados. Yahvé é o nome atribuído a Deus na Torá e no Antigo Testamento. Com origens no hebraico antigo, o nome Yahvé significa em português algo como eu sou o que sou, ou serei quem serei. A primeira referência a esse nome foi quando Deus se revelou a Moisés no Monte Horeb. Respondendo Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14. O nome Yahvé é considerado sagrado pelos judeus e a pronúncia exata é desconhecida. Mais tarde, vogais foram adicionadas, dando origem ao nome Yahvé em hebraico e Jeová em português. Jeová ou Javé. O nome Jeová trata-se da tradução portuguesa do nome hebraico Yahvé. Nos dois casos, o significado remete à expressão Senhor. Algumas traduções antigas, como a Bíblia de Almeida, utilizam a forma Jeová. Já outras, como a Bíblia de Jerusalém, preferem Javé. Em si, o nome Jeová vem composto com títulos de Deus. Esses títulos mostram a qualidade de Deus, nos ajudando a entender quem Ele é. Jeová Jireh, o Senhor proverá, do original Yahvé Yireh, Gênesis 22:14. Jeová Rafá, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara, do original Yahvé Rapeka, Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, no original Yahvé Nissi, Êxodo 17:15. Jeová Chamá, Chamá ou Samá, o Senhor está aqui, o Senhor está presente, no original Yahvé Chamá, Ezequiel 48:35. Jeová Shalom, o Senhor é a paz, do original Yahvé Shalom, Juízes 6:24. Jeová Sabaote, Sabaote, Sabaote ou Tizavaote, o Senhor dos exércitos ou o Senhor das hostes celestiais, do original Yahvé Tissavaote, 1 Samuel 1:3. Jeová Tissidikenu ou Tissidikenu, o Senhor é nossa justiça, no original Yahvé Tissidikenu, Jeremias 23:6. Jeová Elohim e Israel, o Senhor é o Deus de Israel, no original Jeová Eloé e Israel, Juízes 5:3. Jeová Kadesh, Mekadesh, Mekadesh ou Mekadishaki, o Senhor que significa no original Yahvé Mekadishken, Levítico 20:8. Jeová, o Senhor é meu pastor, ou o Senhor é o meu guia, ou no original Yahvé Ra, Salmos 23:1. Jeová Naquel, o Senhor que destrói completamente o mal, no original Yahvé Naquel, Ezequiel 7:9. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, o mais elevado, forte dos fortes, do original El Elion, Isaías 14:3. Jeová El Gimola ou Gimola, o Senhor que recompensa, o original Yahvé El Gimola, Jeová, Jeremias 51:56. Senhor, o Senhor é uma tradução aproximada do nome Yahweh, que visa refletir suas características essenciais de soberania como o Criador de tudo. Deus detém total autoridade sobre tudo e todos. Esse nome expressa esse poder atribuído a ele. Adonai. O nome hebraico Adonai significa Senhor ou meu Senhor em português. O nome Adonai é utilizado para reconhecer a posição suprema de Deus como Senhor absoluto sobre tudo. Elohim. Na Bíblia, a palavra Elohim é uma forma plural da palavra hebraica Eloá, que significa Deus. O nome Elohim destaca a pluralidade de Deus na Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Pai
Tecnicamente, pai é um pronome de tratamento, não um nome. Ainda assim, o uso dessa palavra no Novo Testamento é muito constante e deve ser notada. Fato é que Jesus chama Deus de Pai, mostrando o elo entre os dois. Além disso, o apóstolo Paulo mostra para os crentes que somos agora filhos adotados e Deus é o nosso Pai celestial. El Shaddai. El Shaddai na Bíblia é o termo hebraico que significa Deus Todo-Poderoso. Reflete a onipotência divina, representando Deus como provedor, sustentador e todo-poderoso. Essa expressão é usada para enfatizar a força e a suficiência de Deus. El Elyon. El Elyon na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus Altíssimo. Reflete a supremacia e exaltação de Deus sobre tudo. Usado em Gênesis 14, versículo 18 ao 20, destaca a soberania e posição superior de Deus. El Olam. El Olam na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus eterno ou Deus para sempre. Destaca a eternidade e constância de Deus. Usando em Gênesis 21, 33, enfatiza a natureza inalterável e perpétua do Senhor. El Roi. El Roi na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus que vê. Encontrado em Gênesis 16, 13, destaca a onisciência de Deus. Emanuel. O nome Emanuel origina-se do hebraico Immanuel, que significa Deus conosco. É mencionado no Antigo Testamento, especialmente em Isaías 7,14, associado à profecia do nascimento de Jesus. Assim, Emanuel simboliza a promessa do Salvador que veio para estar presente e guiar a humanidade. Kyrios. Na Bíblia, Kyrios é uma palavra grega que significa Senhor ou Mestre. No Novo Testamento, em grego, a palavra Kyrios é frequentemente usada para se referir a Deus ou Jesus como Senhor soberano e detentor de autoridade. Theos. Na Bíblia, Theos é uma palavra grega que significa Deus. Essa designação é comumente presente na tradução grega na Bíblia, a Septuaginta. Jesus. Não podemos esquecer que Jesus é Deus e esse é o nome dele. Um anjo de Deus disse aos pais de Jesus, Maria e José, para colocar esse nome nele. Mateus, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Isso mostra que Deus, Pai, escolheu o nome de Jesus Cristo, agindo como um bom Pai. Isso é algo muito especial e profundo. O nome de Jesus carrega muito poder e autoridade. É pelo nome dele que ele nos instrui a fazer nossos pedidos e ao nome dele que todos os povos se ajoelharão. Filipenses 2:10. No Novo Testamento, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo. Jesus declarou ser o Eu Sou, revelando a sua identidade com Yahvé em várias ocasiões. A primeira aqui é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a luz do mundo, João 8:32. Eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22:3. Espírito Santo. Assim como Jesus e o Espírito Santo também é Deus, Pai, Filho e Espírito são um só Deus. O Espírito Santo tem algumas variações de nome. Veja quais são. Espírito de Deus, Romanos 8:14. Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Espírito do Pai, Mateus 10:20. Espírito de poder, amor e bom senso, 2 Timóteo 1:7. Espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17. Espírito de adoção, Romanos 8:15. Espírito de santificação, Romanos 1:4. Espírito de vida, Romanos 8:10. Espírito de mansidão, 1 Coríntios 4:21. Espírito de consolo, Atos 9, versículo 31. Você que ficou até aqui, te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar devocionais, lições bíblicas da escola dominical e você vai ter também estudos bíblicos como esse. Deixe seu like, comente, compartilhe esse estudo com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus nos abençoe grandemente.